Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva que Converte. Este é um espaço dedicado a compartilhar mensagens bíblicas que edificam, fortalecem a fé e nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Cremos que a palavra do Senhor é viva, poderosa e continua transformando corações todos os dias. Eu sou o pastor Carlos Alcântara. E é uma alegria poder compartilhar com você a reflexão que Deus colocou em meu coração. Prepare o seu coração e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é Não tenham medo. Para tanto, eu vou ler a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que nos diz: Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O que é o medo? É uma emoção natural e universal, essencial para a sobrevivência, que surge como resposta a ameaças reais ou imaginárias. Ele funciona como um alerta ao corpo, preparando o indivíduo para reagir. Diante disso, ele pode sofrer lutas, fuga, paralisia ou várias outras reações diante de situações de perigo físico ou psicológico. E existem vários tipos de medo. Por exemplo, a acrofobia, que é o medo de altura. Muitas pessoas têm medo de altura. Outros sentem a chamada fobia social, como, por exemplo, o medo de falar em público, com medo de ser julgada, de enfrentar críticas. E muita gente sofre dessa fobia social, que tem várias influências negativas na vida da pessoa. Tem, por exemplo, a tanatofobia, que é o medo da morte. Esse assola muita gente e também leva a uma série de outros medos. Por exemplo, o medo de sofrer. Muita gente tem esse pensamento que lhe faz muito mal. É o sofrimento por antecipação, medo de sofrer. Outros têm medo de animais, às vezes animais ferozes, peçonhentos, e às vezes medo de um gatinho, de um cachorro pequeno. Então o medo está sempre presente na vida das pessoas. Outros têm medo de animais peçonhentos. Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, fui picado por uma lacraia que me causou muita dor e sofrimento. Eu não imaginava que aquele animal causasse tanta dor. E no meu caso foi tanta dor que só uma dose de morfina me deu alívio para aquele sofrimento. Então, o meu olhar para uma lacraia hoje é bem diferente de antes de ter essa experiência. Um outro medo que é muito comum em nossos dias. Inclusive, hoje saiu uma pesquisa que 96% das pessoas sofrem desse medo, desse mal chamado antropofobia, que é o medo do semelhante. E muita gente tem medo de sair nas ruas hoje, exatamente por causa do medo do homem com o próprio homem, com seu próprio semelhante. E a pergunta é, eu já adiantei o dado, algum outro ser causa mais medo do que o homem? Porque tem tantas pessoas que têm medo de morar em alguns centros urbanos por causa da violência. E essa violência impõe medo
no homem em relação ao seu semelhante. Que coisa mais absurda! O que nos causa mais medo hoje do que as próprias doenças, as guerras e tantas outras coisas que, inclusive, vou citar aqui mais adiante. O nosso maior medo hoje é do nosso semelhante. A maior ameaça terrena para o homem é o próprio homem por meio de suas ações diabólicas. E eu friso aqui que são diabólicas sem medo de errar, porque não há outra explicação para tanta maldade no coração do homem, ao ponto dele ser uma ameaça para si mesmo. Como não ter medo no mundo em que vivemos, diante das catástrofes? O que dizer de tantas tragédias causadas pelos estranhos fenômenos da natureza em nossos dias, inclusive aqui no Brasil? Como não ter medo diante da violência crescente? Quem anda seguro nas ruas da cidade, diante das barbáries que vemos pelo Brasil, afora e no mundo? Como não ter medo diante das guerras? Quem não se preocupa com as guerras ao redor do mundo e suas consequências para nós? Qual crente fiel que não pensa na possibilidade de sofrer perseguição? Aqueles irmãos da diáspora, para quem Pedro escreveu de forma mais específica, viviam debaixo da tirania de um governo escravocrata, perseguidor e cruel. As ruas de Roma viriam a ser iluminadas com seus corpos em chamas. Mas mesmo assim, diante de tamanhas dificuldades, Pedro lhes disse: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O sofrimento pode causar medo, preocupações e dor, mas o Senhor tem cuidado de nós. É o que nos afirma o apóstolo Pedro. E ele ainda diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará vocês. A Ele seja o domínio para sempre. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê forças, irmãos. Que Ele nos dê porção dobrada do seu Santo Espírito para vivermos nesse mundo tenebroso que o medo impõe sobre tantas as pessoas. Mas nós temos uma certeza, nós estamos seguros em Cristo e nele podemos descansar. Que esta palavra tenha trazido descanso para você. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido a sua caminhada com Deus. E se esta palavra abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, pois quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas e transformadas. Em Cristo nós podemos confiar e descansar. Amém.